Thank you. Good morning, good afternoon, hello. I see some familiar faces here. Leticia from the graduate cohort. We have a cohort, Adjane, with graduate applicants. So I see some people here. Welcome, everyone. Hello, hello. Boa tarde a todos. A gente vai começar esse seminário, esse webinar, mais um webinar com o ITS, com a nossa colega aqui, a Diane Blum, que é a representante do ITS TOEFL no Brasil, a organização responsável por esse teste, que é tão importante para quem está fazendo essa candidatura para estudar nos Estados Unidos e também em outros países, né? Mas aqui nós estamos falando on behalf, né, no nome do Education USA, que é a fonte oficial sobre estudos dos Estados Unidos em nível superior. Então, nossa meta principal aqui é divulgar todas as 4.000 universidades americanas, as maravilhosas oportunidades que temos para ensino na graduação, mestrado, doutorado, abertos para o Brasil todo. Nossa rede conta com advisors, orientadores treinados pelo Departamento de Estado americano, nós estamos ligados ao Departamento de Estado americano, e nós procuramos atender o público interessado em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar que esteja do Brasil, e a gente está muito orgulhoso porque estamos hoje com 44 centros em quase todos os estados brasileiros, vamos chegar lá em breve, e sempre em uma host institution, seja numa universidade brasileira, uma universidade federal, por exemplo, em Minas Gerais, no Ceará também, ou um instituto federal, como temos em Cuiabá, do Mato Grosso, ou uma PUC em Minas, Rio Grande do Sul, sempre tem um advisor, um orientador do Education USA para ajudar as pessoas, seja por uma pergunta simples, do tipo: quando posso fazer o TOEFL? E nós vamos encaminhar você para o site do ITS para identificar as datas, ou seja, para alguém que queira sentar com o orientador e fazer todo o processo de candidatura. Então, procurem seguir a gente, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Ou estão aqui porque nos seguem nas redes sociais, ou já são advisees, ou já participam dos programas que o Education USA oferece pelo Brasil. Então, eu vou pôr aqui no chat o educationusa.org.br, que é o nosso site, o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso LinkedIn, que é onde vocês ficam sabendo de toda a programação. Inclusive, antes de eu passar a palavra para a Diane, quero lembrar que estamos com as nossas feiras, que estão num circuito sul-americano, começando nessa semana agora, domingo no Rio de Janeiro, terça-feira em Brasília, e na quinta-feira em São Paulo, a feira exclusiva com universidades americanas. Nós já estamos a todo vapor com as universidades presenciais novamente, né? Então, quem está nessas cidades ou na região, porque eu estou sabendo de muita gente que está indo de uma cidade para outra, por exemplo, o pessoal de São Paulo vai receber visita de alunos de Sorocaba, porque é viável o deslocamento, né? Então, se você está próximo dessas cidades, venham participar da feira. Ela é feita com representantes da área de admissão das universidades americanas, são as próprias pessoas que fazem a seleção dos alunos que vão estar conosco, atendendo o público interessado em fazer uma graduação, mestrado ou doutorado nessas instituições. Já vou colocar o link aqui também para vocês acessarem a inscrição gratuita e poderem chegar lá e conversar com esse pessoal e assistir nossas palestras. Aliás, o ITS é nosso colaborador também nesse evento, certo, Diane? Vamos ter lá um stand do ITS falando do TOEFL. Bom, já fiz a minha parte aqui. Seja bem-vinda, Diane. É um prazer ter você novamente conosco, fazendo a divulgação dessa nova fase do TOEFL, né, que já teve um grande upgrade, um formato novo, e vamos contar aqui para as pessoas que vão fazer o teste o que vem pela frente aí para quem já está fazendo inscrição para os próximos meses, né? Obrigada por estar aqui. The floor is yours, please feel free to start. Thank you, Annelisa. Muito obrigada, Annelise. Obrigada a todos que estão aqui participando dessa sessão, né, informativa
Na verdade, vai ser uma sessão informativa onde a gente vai trazer assim, muitas informações a respeito do teste, como a Annelise mesmo mencionou, desde como se inscrever e tudo mais, e sobre as atualizações do teste, né? Como vocês sabem, desde dia 26 de julho, o TOEFL ele passou por algumas atualizações, né? E para quem está planejando, né, estudar numa universidade nos Estados Unidos, é necessário apresentar uma certificação em proficiência em inglês, e o TOEFL é o teste mais aceito nas universidades americanas. Tanto que vamos estar nessa feira, aí começando dia 28, 18. Uhum. dia 28 no Rio de Janeiro. Perdi as contas aqui, porque são tantas feiras, são tantas cidades, que bom que a gente vai estar visitando. E aí, nessas feiras, vocês vão ter a oportunidade de estar falando com várias universidades, como a Annelise, né, mencionou, e essas universidades todas, né, aceitam, e muito bem aceitam, as notas do TOEFL, né? E elas, pelo que eu conheço, pela experiência que eu tenho com as universidades que participam do Education USA, as notas são razoáveis, né, que eu diria assim, né? Eles não exigem uma nota tão alta, uma score de corte tão alto para entrar, né, nos seus programas. Então, isso é muito bom. E eu agradeço aqui a presença de todos, né? Eu vou começar a mostrar a minha apresentação, para a gente não demorar tanto. Pode compartilhar, Diane. Enquanto isso, eu vou lembrar vocês, pessoal, fiquem, por favor, à vontade, com o microfone fechado por enquanto, mas a gente pede que vocês aguardem para trazer suas perguntas, seja no chat ou abrindo o microfone, mais para o final. A Diane vai cobrir todos os slides e vai deixar, acho que uns 15 minutos, a Diane, né? Para a gente fechar em 1 hora, para vocês poderem trazer suas perguntas, tá bom? A gente vai ajudando aqui no chat. Você pode me lembrar, Annelise, Diane, chegou os 15 minutos, não podemos mais. Eu te aviso, tá bom, para você. Dos participantes, né, usarem os 15 minutos para as perguntas. Tá ótimo, obrigada. Então, eu também, lembrar também que eu estou aqui com a página, e vou abrir daqui a pouco, a página para inscrição do teste, que foi uma dos itens que passou por aprimoramentos e melhorias. Assim, eu vou explicar já quais foram os updates, né, que aconteceu na questão da inscrição para o teste, tá? Então, vamos lá. Como já falei, né, o TOEFL IBT passou por algumas atualizações desde o dia 26 de julho. Então, quem fez o teste até o dia 25 de julho ainda fez com a versão, né, anterior, a versão antiga do teste, não tão antiga, né, porque foi agora mês passado, mas a partir do dia 26, os alunos que estão fazendo o teste, eles já estão passando por essa experiência de fazer o teste mais curto. Essa foi a mudança principal do teste. Eu diria uma das mudanças principais do teste. Antes de eu começar, eu queria saber como é que está o meu som, Annelise, que eu estou aqui com um barulhinho. Está dando um ruidinho, mas eu acho que está funcionando bem. Pessoal, alguma preocupação com o áudio? Eu estou ouvindo bem. Está tendo ruído? Então, deixa eu melhorar aqui, eu acho que eu vou conseguir. Mas o pessoal está dizendo que está bom aqui, fica à vontade. Tá bom, então, é né? Muito mínimo. É muito mínimo, tá, perfeito, então. Então, e aí vamos lá a falar sobre essas atualizações, ok? Antes de começar, eu só queria esclarecer que essa não é a primeira atualização, né, feita pela ETS no TOEFL IBT, né? Conforme as exigências, né, que merecem atualizações acontecem, né? Então, a ETS também se atualiza mediante as exigências e as mudanças, como por exemplo,
Antes da pandemia, a gente teve aí uma mudança no formato, na aceitação, na parte de scores, que foi criado um programa, né, chamado My Best Scores. A ETS criou este programa para aqueles alunos que fazem o teste mais de uma vez e possam aproveitar, né, de várias vezes que faz o teste, aproveitar das melhores notas. Então, automaticamente, hoje, o aluno, quando ele recebe o score, report dele, né, já vem ali contando as melhores notas, né, um quadro com as melhores notas que ele tirou, as melhores notas que ele tirou em cada parte do teste, e soma aquelas melhores notas, ok? E depois também a mudança com o Instant and Official Reading and Listening Scores, que quando o aluno hoje, quando ele termina de fazer o TOEFL, o teste, automaticamente ali na tela vai aparecer a nota não oficial, né? Mas a nota correta dele, né? Da parte de reading e listening do candidato. Ela não é uma nota oficial, porém aparece ali a nota e a sua performance nessas duas partes do teste. E também, durante a pandemia, teve ali a criação do TOEFL IBT Home Edition. Acredito que vocês já conhecem e já ouviram falar muito do TOEFL IBT Home Edition. Acredito que muitos aqui, e alguns também aqui já fizeram essa prova em casa. Então, durante a pandemia, por conta dos centros aplicadores, né, que tiveram que ser fechados, né, os alunos precisavam fazer o teste. Então, foi criado essa versão home, que o aluno poderia fazer o teste, o mesmo teste, sem mudança nenhuma, de casa, usando seus equipamentos. Tá? E agora, essas atualizações aí do dia 26 de julho, né? E vamos começar lá, vou mostrando para vocês aqui, vocês podem ver que os slides estão todos em inglês, porque já é uma prática, né? Para vocês aí que já estão estudando inglês, praticando o teste, para ver tudo em inglês, né? Vamos falar em português, mas toda a leitura será em inglês. Então, assim que ficou o formato do teste agora, continua com as mesmas 4 sessões, ok? Começando pela mesma prova, começando pela reading, né? O aluno recebe dois textos, né? Com 20 questões num tempo de com um tempo de 35 minutos. Tá? Ele vai ler um texto, mais ou menos ali de 700 palavras, um texto de 2, 3 minutos que ele vai ler, e a partir desse texto ele recebe as perguntas. Lembrando que cada pergunta, tá? Ele vai receber a pergunta e ele vai também ver um parágrafo onde está a que se refere a pergunta. Ok? Segunda é a parte de listening, né? Desculpa, a mudança que houve na sessão de reading, tá? É que antes a prova tinha de 3 a 4 perguntas. Então, essa foi a mudança na parte de reading. Hoje, ela só tem perguntas, não, gente, textos. Hoje, essa sessão do reading só tem 2 textos para leitura, nada mais, ok? Num tempo de 35 minutos aí para concluir. Passando para a parte de listening, né? Nessa parte de listening não mudou nada, né? Continua aí as 3 lectures com 2 conversations, com 28 perguntas cada. Na parte de speaking, continua com as mesmas 4 perguntas, uma independent e 3 integrated. E a última parte de writing, tá? Com 2 questões, continua ainda com as 2 questões, tá? O que mudou é que na versão anterior, você tinha uma redação, um essay integrated, né? E uma independent. Hoje, no lugar da independent, foi incluída a Writing for an Academic Discussion. A gente vai falar já com mais detalhe sobre essas partes, sobre cada uma dessas sessões. Um total de menos de 2 horas. Então, hoje, você faz o teste em menos de 2 horas.
Anteriormente, você fazia, era 3 horas e meia para concluir o teste, tá? 3 horas e meia ali para o, né, ID check e 3 horas para o teste. Hoje você conclui em menos de 2 horas. Então, vamos lá para os detalhes do que foi mudado, né? O que foi mudado em detalhe em cada uma das partes do teste. Reading, né? A parte de reading, né? Que é essa prova, para que essa prova é incluída no TOEFL IBT, que é um teste 100% acadêmico, né? Essa prova, ela acessa, né, a habilidade do aluno em ler e entender, né, os tipos de materiais de leituras, né, usados em um ambiente acadêmico, usados em salas de aula de uma universidade, tá? Então, todo o material que você vai ler, que você vai ouvir, é relacionado a ambiente acadêmico, né? O que vocês hoje veem no ambiente acadêmico de suas universidades, no ambiente de suas universidades, é o que você virá no TOEFL IBT. A diferença aqui é inglês, né? E é a mesma coisa que você vai experimentar, que você vai vivenciar enquanto estiver numa universidade lá nos Estados Unidos. Então, 2 textos, né? Two reading passage, com cada um com mais ou menos 700 palavras, né? E você vai ter 10 perguntas para responder sobre cada texto. Tá? Como eu já falei, né, o que foi mudado é que hoje são 2 textos ao invés de 3 ou 4, né, e foi removido, né, os unscored items. O que são isso? São aquelas perguntas que eram pontuadas, que eram pontuadas na versão anterior, elas eram inseridas no teste, tá? Para nível de estudo, para nível de pesquisa da ETS. Hoje, essas perguntas não são mais incluídas no teste, causando, assim, a diminuição do tempo desta sessão do teste. Okay? A outra coisa que mudou na sessão reading foi as instructions, as instruções, tá? Hoje elas são muito mais simplificadas, diretas e objetivas, né? A IETS entendia que precisava explicar nos mínimos detalhes como o aluno deveria responder aquela pergunta, e foi feito um estudo, né? E concluído que hoje está o aluno não precisa de mais tanto tempo, o candidato não precisa mais de tanto tempo para ler tantas instruções, né, para começar a fazer a prova. Então, foi mudado. Por isso, foi diminuído aí o tempo da parte de reading. Perdão. Como já expliquei, essa parte de listening não sofreu nenhuma mudança na questão conteúdo e formato. Continua 3 lectures, né, que são ali umas aulas, né, um professor falando de um tópico, numa aula, né, com uma discussão em sala de aula, são 3, e também 2 conversations, 2 conversas ali informais dentro de um ambiente acadêmico entre 2 falantes. Esses falantes podem ser 2 professores interagindo, ou um professor e um aluno, ou 2 alunos, sempre ali no ambiente acadêmico. Lembrando que o teste, né, é 100% acadêmico, né? E aqui, o que mudou nessa parte foi a mesma coisa. Aquelas perguntas que eram pontuadas foram excluídas, né? E as instruções foram simplificadas. Dessa maneira, diminuiu-se o tempo dessa sessão, tá? E o que mudou aqui é que o aluno, nessa parte de listening, ele saía, no centro aplicador, ele saía para ir comer alguma coisa, tomar uma água, ir ao banheiro, por conta do 10-minute break que existia no TOEFL IBT. Hoje em dia você faz, né, a partir do dia 26 de julho, você faz agora o teste sem nenhuma interrupção, tá? Menos de 2 horas diretas.
ok? Sem interrupção. Então, isso aqui vai mudar. Você não vai sair na parte de ler, senão você não vai sair mais de frente do computador. Você vai continuar para ir para cá, para a próxima prova, que é a speaking, né? A produção oral, né? Você vai demonstrar a sua habilidade em falar efetivamente em ambientes acadêmicos, né? Você precisa nessa prova, que dura 16 minutos, né? Você precisa mostrar sua fala, né? Você precisa mostrar a mensagem, as suas respostas com um inglês claro e objetivo, tá? Lembrando sempre de responder as perguntas que são feitas e que você vai ver na tela do computador, tá? Como muitos de vocês aqui já sabem, o TOEFL IBT, a parte de speaking é feita direto no computador, você falando no headset, tá? O headset, se você está no centro aplicador. Se você está fazendo um teste de casa, você não pode usar o headset, você vai usar o seu speaker do seu computador mesmo, que está embutido no seu computador, e a câmera também que está embutida no seu computador. Caso o computador, esses equipamentos não sejam embutidos, então você pode usar um acoplado ali em USB ou no speaker, ok? Então, o que mudou aqui nessa parte de speaking foi, né, que as instruções agora são bem mais simplificadas, e eu não coloquei aqui, mas mudou também que na versão anterior, speaking, eram 17 minutos, hoje, né, por conta da simplificação dessas instruções, essa parte do teste leva 16 minutos. Okay? Mas eu estava mostrando lá no formato, mas eu só não coloquei nesses anos. Okay? E você tem para a prova de independent, né? Você vai ter 15 minutos de preparação, tá? Com 30 segundos, né? Para falar, para responder a pergunta. E as integrated você tem de 45 a 60 segundos para responder a pergunta, ok? Desculpa. De 15 a 30 segundos de preparação e 45 a 60 segundos para responder as perguntas. 45 segundos para independent e 60 segundos para integrated. A última parte do teste, né? Essa sim passou por atualização, passou por mudança. Na versão anterior você tinha, né, uma integrated e uma independent, né, duas redações, né, que vocês precisa preparar, né, nessa parte onde você vai demonstrar a sua habilidade em escrever em inglês, né, inglês claro, inglês objetivo, né, formal, num ambiente acadêmico, né. O que mudou foi que na segunda redação que você vai produzir, ela mudou. Hoje, na versão atual, você vai escrever para uma academic discussion, né? Writing from an academic discussion, que leva 10 minutos. Você vai ter 10 minutos. Nessa nova redação, tá? Você também continuará se expressando, falando da sua opinião, dando a sua opinião, tá? Só que num contexto diferente, tá? Hoje nessa prova, você não vai receber nenhuma fonte de informação, nenhuma passage e um listening, tá? Você vai direto com as informações na tela. Então, vou mostrar aqui para você, né? O formato, né, o que você vai ver na tela. Na segunda questão, writing, do TOEFL IBT. Né? A primeira é integrated, né?
E essa segunda aqui, que a Integrated não mudou nada, continua o mesmo formato, o mesmo tipo de pergunta, o mesmo formato, tá? Não muda nada. Então, vamos falar das atualizações aqui dessa segunda questão, que é writing from an academic discussion. Olha, então, sempre vai ser um tópico, né, acadêmica, relacionado ao ambiente acadêmico. No caso, você terá alguém postando, né? A gente chama isso aqui de post ou um essay ou um ensaio, né? Que você vai escrever. Porque você realmente vai, como você escreve, por exemplo, ali um post, num artigo, num website, numa página uma página de uma revista, de um livro, você escreve algo, ou vamos dizer de um Instagram que você escreve algo. A diferença é que você vai escrever numa linguagem bem diferente, é uma linguagem mais formal, uma linguagem mais objetiva e envolvendo ambientes acadêmicos, né? Então, aqui vem a pessoa, ela entra com um assunto, né? E aí você vai ver duas pessoas falando, dando sua opinião sobre aquele assunto. E a sua tarefa será escrever respondendo a este assunto que foi colocado pelo principal, pelo criador do post, né? Você vai dar a sua opinião quanto relacionado ao post, né? No caso, aqui está falando sobre the most important discoveries or inventions made in the last 200 years. Então, as descobertas mais importantes que foram feitas nos últimos 200 anos. Então, ele fala aqui também que o computador e o telefone, né, obviamente, foram grandes descobertas, but there are thousands of other discoveries that have had a huge impact on how we live today. Então, assim, ele concorda que existem milhares de outras invenções, né, e descobertas que impactam nossas vidas hoje no dia a dia. Aí a pergunta dele é: what scientific discovery or technological invention from the last 200 years would you choose as being important? Né? Então, nesses 200 anos, né, de descobertas e invenções, qual que você escolheria que fosse tão importante quanto o telefone ou o computador? Então, aí você vai responder baseado na pergunta que foi feita aqui dentro do assunto abordado. Não pode fugir do assunto. É muito importante que você não fuja do assunto, ok? Outra coisa que é importante, ler as instructions, né? Estão bem aqui as instructions, eu já fui diretamente falando sobre o que é o assunto da questão, né? Mas aqui, bem aqui, você terá as instructions, né? No caso aqui é um professor que está né, dando uma aula em economics, né? E ele está fazendo uma pergunta, né? Aí você precisa responder a pergunta que ele fez aqui envolvendo descobertas nos últimos 200 anos. Muito importante, não copie e cole o que foi dito por por outras pessoas que postaram aqui, tá? Não use os assuntos. Será muito inteligente da sua parte e o TOEFL IBT vai reconhecer se você se expressar, falar da sua própria opinião, sem usar o que o outro, algum desses dois aqui mencionaram, tá? Use suas próprias palavras, sua própria opinião, seja objetivo. Lembrando que você tem o quê? 10 minutos para escrever esse post, né? Você vai escrever essa resposta, tá?
pode tirar como base como eles estão escrevendo aqui, tá? Só que você quer ser mais, mais formal, você quer ser mais objetivo, você quer expressar a sua própria opinião, ok? Então, o que fazer em 10 minutos? Lembrando que 10 minutos é contando tudo, desde a preparação, tá? Desde a leitura do tópico até a escrita. Então, o que é importante aqui, que a gente vai mencionar daqui a pouco, que você faça um scanning, né, do material, um scanning do assunto. Não tente ler tudo, você não vai compreender no tempo que você tem, você não vai compreender se você quiser ler todas as palavras. Então pegue ali os pontos mais importantes de cada da pergunta, né, e escreva a sua resposta. Essa resposta precisa ter uma conclusão? Não necessariamente, mas você precisa ter o que é importante. Exemplos, detalhes, exemplos e explicações de por que você acha, neste caso, que vamos dizer, a máquina de lavar roupa foi uma grande invenção nos últimos 200 anos. Para mim foi, mas claro que não é isso, né? Claro que eu não iria colocar isso, eu iria escolher algo, mas o que me apareceu aqui agora foi isso, a máquina de lavar roupa. Mas você precisa dizer por que a máquina de lavar roupa, dar detalhes, razões, exemplos, exemplificar, apoiando, argumentando a sua escolha. Veja que ele diz aqui, would you choose, né? Which discovery would you choose as being important, tá? Então, você precisa pensar em como argumentar por que você escolheu aquele equipamento, né? Como uma grande descoberta. Então, e como eu já falei, você vai ser, você, você vai precisar se expressar bem, dar a sua própria opinião academically. Por que eu digo academically? Porque você vai precisar usar palavras inteligentes, link words, né? Ali fazer uma coisa bem com palavras formais, dentro de um ambiente acadêmico, como se você estivesse mesmo respondendo dentro de um artigo, né? Escrevendo um artigo. Então, estou vendo aqui o tempinho, vamos lá. O que mais que mudou no TOEFL IBT? O que mais foi atualizado, além do formato? Falei há pouco sobre o formato do teste. Claro que outras coisas mudaram, né? Para responder aí a algumas exigências, algumas modificações, precisávamos também atualizar outros itens que têm a ver com o TOEFL, como, por exemplo, registration, né? Quando você vai se inscrever para o teste, antes do dia 26 de julho, você ia se inscrever ali, você tinha, né, um tempo, demorava um pouquinho ali para se inscrever. A ETS entendeu que essa parte precisava ser também atualizada para que o aluno não perdesse tanto tempo quando ele tivesse decidido a se inscrever para o teste, né? Hoje em dia a gente não pode mais perder tanto tempo, a gente quer uma coisa mais, né, imediata. Então, estamos atendendo aos imediatismos nessa questão aqui, da inscrição. Então, como que foi mudado isso, né? Você vai se inscrever em menos tempo, né? A inscrição vai exigir de você as páginas e tudo mais, as instruções, né? Então, você vai ter menos tempo para se inscrever do que você teria na versão anterior, né? Intuitive and simplified navigation. Isso quer dizer que cada página que você for preencher para se inscrever vai estar muito mais simplificada, as perguntas vão ser muito mais objetivas,
muitas informações foram retiradas, né? Por isso que hoje você vai ter muito menos tempo para se inscrever. Também no celular, né, você vai poder se inscrever para o TOEFL IBT. Lembrando que para se inscrever pelo celular, você precisa baixar o aplicativo do TOEFL, que é uma excelente recomendação, vou falar daqui a pouco, como preparatório para o teste, tá? Tem a versão gratuita do TOEFL Go App, tá? E hoje você pode se inscrever através do celular também, com muito mais rapidez, tá? No teste feito em casa, vocês sabem que o TOEFL hoje, você, desde a pandemia, explicado lá na frente, você pode fazer o teste de casa, é o mesmo teste, mesma confiabilidade, né, do conteúdo do teste. A diferença é que você vai usar o seu próprio equipamento, né? E o que mudou? Quais foram as atualizações aí do TOEFL Home Edition? Antes, você passava por um security check na hora de fazer o teste, tá? Ali, no dia de fazer o teste, chegando a hora de começar o teste, você fazia esse security check. Hoje, esse security check, perdão, gente. Hoje, esse security check, ele está, você vai precisar passar por ele antes mesmo de se inscrever. Quando você está ali no processo de inscrição, vai aparecer um link que vai pedir para você confirmar que você tem se o seu sistema, seu computador, ele está apropriado para receber o sistema da prova, tá? Porque não adianta você se inscrever para um teste que vai usar o seu próprio equipamento e na hora do teste você não conseguir fazer esse equipamento. Então, porque isso não acontecia antes, porém, o que acontecia aqui, perdão, o que acontecia aqui, alguns alunos não liam as instruções dos equipamentos, o que precisavam, e chegando na hora do teste, né, às vezes dava um problema, porque o teste não era compatível ao sistema. Não, o computador dele não era compatível ao sistema que foi exigido ali nas instruções, né, quando ele fez a inscrição. Por isso que hoje ele só faz a inscrição se ele fizer esse Pre-Assessment Security Check. Se ele ou ela, né, o seu candidato ou a candidata fizer esse Pre-Assessment Security Check, para garantir que não haverá nenhum problema com relação a equipamentos. E também o que foi melhorado foi a comunicação dos proctors, que são os fiscais, né, com os candidatos, com os alunos que estão ali fazendo a prova. E para quem faz o Home Edition, né, tem toda a segurança de estar sendo monitorado, de estar sendo ali tendo ajuda ali de um human proctoring para se acaso acontecer algum problema técnico, né? Então, lembrando que além desse human proctoring, para garantir a confiabilidade do TOEFL IBT, a ETS usa um sistema 100% de inteligência artificial, tá? Além do inspetor que fica ali por trás da câmera, existe o sistema de inteligência artificial detectando qualquer tipo de violação que possa acontecer, né? Algum tipo de movimentos que possam, para o TOEFL IBT, para a equipe do TOEFL IBT, ser ameaçador, ou que seja algo que possa interferir na boa administração do teste, né, na qualidade do teste. Olhando o tempo, tá? Nós estamos com um tempinho para terminar as últimas informações, e o que eu queria mostrar para vocês aqui há uma variedade enorme de recursos preparatórios, tá? E juntamente com esses recursos preparatórios, você não só se prepara
para o teste, para o TOEFL IBT, é importante dizer que você também melhora, né, improve ali o seu inglês, né? O seu nível de inglês. Quanto mais você pratica para o TOEFL IBT, mais você né, está aí melhorando, né, o seu inglês. Tá? Muito importante a prática e as variedades dos recursos são muitas. Por exemplo, você tem esse aqui, o Free Practice Test, que é o simulado, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito, você vai lá, eu não sei o teste, não sei como é que vai ser o teste, faça o simulado com as 2 horas de teste, menos de 2 horas, lembrando que todo esse material aqui já está adaptado, né, já está atualizado com o novo formato da prova, então você vai fazer esse teste e vai conhecer o que é o teste, quais são os tipos de perguntas avaliadas em cada parte, né, do teste, cada sessão do teste. Você tem também o curso preparatório Plus, né? Official TOEFL IBT Prep Course, que é um curso, você quer se preparar, então esse curso aqui, ele é destinado para quem está se preparando mesmo para o teste, né? E ele tem um custo, esse Plus tem um custo, tá? Existem também outros tipos de preparatório, né, gratuito do teste. Você entrando nessa página aqui das Prep Tools, você vai encontrar toda essa lista aí com todas as opções de preparatório. Um outro recurso muito, muito bacana e que ele teve parado por um tempo para modificações, para atualizações, e ele voltou agora, é o TOEFL Go App, né? O aplicativo do TOEFL oficial. Você tem as 2 versões, a versão gratuita e a versão com custo. A versão gratuita tem tudo isso aqui, gente. Tem um simulado completo, né? A Complete TOEFL IBT Mock Test, né? Prática das 4 sessões, você tem questões para praticar das 4 sessões, tá? Tem uma nota, né, automatizada, você recebe, né, uma nota. Performance feedback for all 4 sections, você tem um feedback da sua performance, desculpa, não é uma nota, mas é um feedback de como você se desenvolveu ali, qual foi a sua performance em cada uma das sessões, né? Você tem tips, né, dicas ali para melhorar, o que você precisa, o que você precisa melhorar em cada parte do teste, tá? E também já incluída aqui, claro, porque é atualizado, essa nova Writing from an Academic Discussion Task. Então, você vai também poder preparar, praticar essa nova, a nova questão, né? A nova Writing, né? A nova questão da parte de Writing, né, que foi incluída no teste, foi excluída a Independent e incluída o teste. Para terminar, eu queria aqui dar umas dicas aqui do que melhorar, quais skills você deve melhorar, né, para fazer o TOEFL, principalmente para fazer essa nova versão, essa versão mais atualizada do teste, tá? Primeiramente, muito importante a prática, né? É importante que você deixe aí um tempo, eu diria, dependendo do seu nível de inglês, 6 meses para você praticar, estudar, conhecer, se familiarizar com o teste, tá? Lembrando que você vai conseguir ali interagir, conseguir ler e ouvir as fontes, as informações do TOEFL IBT, se você já tem um nível intermediário, tá? Se você já tem um nível intermediário. Então, e quanto mais você pratica, mais esse nível vai se elevando, tá? Time management, muito importante, gerenciamento de tempo para fazer essa prova, tá? Você precisa valorizar ali cada segundo que você tem para fazer a prova. Por isso, a prática, né? Você vai conseguir saber qual o tempo que você precisa gastar para cada pergunta, em cada pergunta, né? Nas partes de reading e listening, muito importante você ouvir e tomar notas somente das principais informações, tá? E os detalhes. Summarizing e paraphrasing, né? São duas habilidades que você, né,
quer melhorar, você quer melhorar essas duas habilidades, porque na parte de writing e speaking, as respostas que você vai dar nessas duas partes são resumos. Você vai resumir tudo que você leu e vai resumir. Ou com a sua própria, dando a sua própria opinião, ou não, que é o caso da Integrated Task. Na Integrated, você não dá a sua opinião, você vai fazer um resumo do que você leu, das fontes que você leu e do áudio que você ouviu, né? Paraphrasing, muito importante você parafrasear textos e parágrafos que você lê ali na parte de speaking e writing, tá? O uso de link words. Quem aqui não conhece os link words, né? Aquelas palavras mágicas para serem usadas tanto na parte de speaking quanto na parte de reading, de writing, tá? Essas palavras enriquecem muito, muito a sua resposta. Recomendo praticar bastante, conhecer bastante dessas palavras, link words, como, por exemplo, however, therefore, okay, on the other hand, because, essas palavras são muito consideradas para o TOEFL IBT, muito essenciais, né, para tornar a sua resposta inteligente. E notes reviewing, muito importante você revisar tudo que você anota, principalmente na parte de speaking e writing, ok? Então, essas são minhas dicas para você melhorar aí as suas skills antes de fazer o teste, certo? Aqui estão os meus contatos, estão os websites do TOEFL, os 2 websites oficiais, né? O inglês, que é esse primeiro, e o em português, que é o Brasil TOEFL Microsite, que é um site oficial do TOEFL, criado especialmente aqui no Brasil, em português. Aqui, a equipe da ETS no Brasil, sou eu, né, a Diane Blum, e o professor Edson Canella, né, que está sediado em São Paulo. Aqui o e-mail dele, quem estiver aí próximo de São Paulo pode entrar em contato com o Edson. E aqui essa TOEFL Brazil Connection foi criada, uma página que foi criada para você se conectar ali, saber sobre informações e atualizações do teste, né? E aqui o QR Code para você saber tudo sobre essas novas atualizações. E é isso, eu agradeço, agora estou pronta para as perguntinhas. Não obedeci o tempo. Perfeito, não, está perfeito, porque ainda temos 10 minutos, ainda não temos nenhuma pergunta no chat, mas vamos ver se alguém quer abrir o microfone ou quer mandar a pergunta por aqui, gente. Temos alguns minutos ainda para aproveitar o expertise da Adiane. Ó, tem uma aqui, Adiane, para pagar a prova precisa ser em dólar, é algo que conseguimos em qualquer banco ou existe um caminho? Foi uma boa pergunta, bem prática, né? Que as instruções estão lá no site, mas você quer responder, por favor? Claro, claro. Eu vou sair daqui da apresentação, acho que todo mundo Isso. pegou aqui o QR Code, pegou né, os nossos e-mails, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que não seja respondida aqui, ou se surgir ali no futuro não, daqui a pouco, quando vocês fizerem um teste, surgir alguma dúvida, em contato com a gente. É claro que a equipe da Education USA toda conhece sobre o TOEFL IBT e está ali para ajudar vocês, tá? Aqui são só alguns complementos do que a gente pode ajudar na jornada, né, de study abroad, de vocês todos. Então, realmente, o preço que aparece para você pagar o teste é em dólar. Você vai precisar de um cartão, o seu cartão de crédito, ele precisa ter uma versão internacional, ou seja, que você ser habilitados para compras internacionais. Na verdade é isso, não uma versão internacional. O seu cartão ele precisa ter que ser habilitado para que você possa comprar num site estrangeiro, tá? Você não consegue se inscrever de maneira nenhuma em nenhuma outra fonte que não seja o site oficial, tá? É claro que os escritórios Education USA vão ajudar você a como se inscrever. Porém,
somente, ele só tem ali o website mesmo para escrever. E na hora você também pode usar, além do cartão de crédito habilitado para compras estrangeiras, você também pode usar uma conta PayPal. Se você tiver o PayPal, né? PayPal, acho que diz, né? PayPal. Isso. O PayPal, você também pode usar, tá? Se você tiver ali um cadastro no PayPal e você consegue fazer transações pelo PayPal, você pode usar também, ok? Uhum. E às vezes a gente recomenda, você pode não ter um cartão de aceitação internacional, mas tem uma pessoa de confiança, um amigo, um parente que concorde te dar os dados do cartão, mas isso é uma decisão muito pessoal, né, Diane? E a pessoa vai receber o extrato depois, no mês seguinte, a fatura, e vai vir o valor a ser pago em reais. Daí você pode pagar essa pessoa em reais, né? É uma outra alternativa. A próxima Exato, muito pergunta boa dica, muito boa é, dica. às vezes a gente tem alguns alunos que precisam recorrer a esse apoio, né? É. Todas as faculdades aceitam o Home Edition ou precisa ver com a faculdade? A pessoa, aqui, a mesma menina perguntou, a Kathleen, e ela mesmo já viu que tem que ser com a universidade, né, a Diane, ou com a faculdade. Eles que vão dar a resposta final de qual tipo de TOEFL eles aceitam. Exatamente. Muito importante que vocês lá no edital, na application, saber quais as As modalidades. modalidades do TOEFL são aceitas. Porém, eu digo que a maioria das universidades nos Estados Unidos, elas aceitam o TOEFL Home Edition porque é um teste super reliable, super confiável. Já foi comprovado isso por muitas universidades em todo o mundo, que o aluno que faz o TOEFL Home Edition, ele está realmente demonstrando o seu nível legítimo de inglês. E quando ele chega em sala de aula, ele realmente, a performance dele é o que ele mostrou durante o teste. E lembrando que o seu resultado, quando você recebe a nota, acho que essa pergunta aí alguém, né, já fez para a gente na outra webinar. Você, no seu report, aparece se você fez o teste no Testing Center, em um centro aplicador ou no Home Edition, tá? É importante que a universidade saiba. E é por isso que que a ETS identifica lá qual foi a modalidade. E ali tem uma outra pergunta também da Magda, como é a agenda disponível para escolher a data, que a pessoa tem que ver no site, selecionando o Brasil, aparecem, né? Os centros aplicadores e Sim, suas deixa datas, eu ver né? aqui, ó, que eu falei que eu ia mostrar como se inscrever. Ó, Isso, olha aqui. Essa aqui, vocês estão vendo a minha página já? já Então, né? Essa aqui é o novo formato, é a nova, está repaginada o site de se inscrever para o teste. Aqui você, claro, você precisa ter um cadastro muito simples que você faz no ITS, né, tá? Na ETS, eles vão te dar um username, no meu caso aqui é Anne Martins, e uma senha, você vai fazer uma senha para poder entrar, tá? Então, só pode se inscrever se você tiver esse cadastro, para a ETS saber que você é um aluno e que vai fazer o teste, porque eles vão se comunicar com você, enviar materiais e várias coisas. Tem uma comunicação boa. Então, vamos entrar lá. E reforçando que não precisa já fazer a sua inscrição necessariamente, você pode entrar, fazer seu cadastro para ter Eu acho, acesso às informações, né, Diane? eu acho que deu erro aqui, eu acho que é porque eu demorei muito com a minha senha ali. Ah, É, tá. mas eu colocar aqui minhas senhas, deixa eu ver se dá. Estou falando minha senha aqui ao vivo. Vamos lá, vamos ver se dá agora. Se der erro, não, está dando erro por alguma maneira, alguma razão. Mas com relação a datas, gente, para o centro aplicador, mostra, gente, tá muito claro e muito objetivo essas informações agora. Quando você faz o seu cadastro, já mostra ali, claro, se os seus directions estiverem ligados ali, né, com o Google, já mostra qual é o centro aplicador mais próximo que você tem na sua casa, tá? Mostra isso tanto no app, no celular,
quanto aqui, mostra o centro mais próximo. E mostra também outras opções de centro. Lá você vai ter o calendário com as datas que tem para aquele centro que você escolheu, tá? Datas e horários e tudo, e ali você vai escolher o dia que você quer fazer a sua prova e a data, tá? Onde está o mais próximo, né? Mais... Uhum. Isso, mais próximo. Para o Home Edition, você vai ter muito mais disponibilidades, tá? Do que para o centro aplicador. Se você está com pressa, ai, gente, eu estou com pressa, o edital já pede que eu faça o teste, aí a gente recomenda que você faça o Home Edition. Mas a gente recomenda que você faça o teste tanto no centro aplicador quanto no Home Edition, porque as duas modalidades são reliable, tá? Mas o que eu quero dizer é que o Home Edition tem muito mais disponibilidade de vagas do que o centro aplicador. Já tem várias perguntas aqui, então vou agilizar um pouquinho para a gente não estourar muito tempo. No Vamos. momento de fazer a prova, já devemos indicar as universidades, a Eloá está perguntando, para as quais as notas devem ser enviadas. A gente ainda tem nessa modalidade, Adriane, a opção de 4 instituições incluída na taxa de registration? Isso, ainda existe as quatro universidades que você envia, né? Que você quer enviar as notas. E sim, você precisa enviar no dia que você vai se inscrever, tá? Precisa enviar essas 4. Eu não quero enviar, eu só tenho 2. Então, você envia só 2. Aí, daqui a um ano, que você está aplicando para um outro programa, gente, eu preciso agora mandar minha nota para outra instituição. Então, aí tem uma taxa, se eu não me engano, está $25, né? Cerca de R$100 essa taxa para você enviar para cada universidade. Se você for fazer depois. Por isso, tem que fazer com planejamento, né? Pensar muito bem se vale a pena fazer só por fazer ou se você já está no processo de candidatura para fazer uso dessas 4, das opções de enviar para 4 instituições, né? Depois a Isadora agradecendo aqui, que ela está indo, vai participar da feira, que maravilha. Tem um elogio do André Vinícius para o Home Edition, que bom que funcionou para ele, está ótimo. O André está perguntando como faço para aplicar o meu cupom de desconto no site. Eu acho que tem uma opção para pôr o cupom, né? Quando vai fazer o pagamento. Muito bom, muito bom. Essa opção de desconto aí eu acho que vem de um aluno que é estudante de uma universidade que é membro do GCUB, que nós temos uma parceria, uma associação. Então, o que você vai fazer? Essa associação de universidades, ela dá 15% de descontos. O que ele vai fazer? Ele só vai usar esse código lá no final, na hora do pagamento. tá? Porque na hora que você entra, mostra-se um link para você adicionar um code. Não é reservation code, não é aquele código. Aquele código é só se você reservou, por exemplo, um aluno que tem alguma especialidade, ele reservou um código para um centro aplicador. Um special need, né? Tem o special need. Aí ele vai colocar ali, não é ali. Você só vai usar esse código bem no final de tudo, quando fala payment do teste. Aí sim você insere código e aí vai descontar aí o valor do seu bônus, do seu código. E a Kathleen tem a última pergunta aqui sobre o aplicativo. Ela viu que precisa se cadastrar, mas ela ficou com medo de fazer isso e ter que pagar alguma coisa. Existe algum... Não, eu acabei de me inscrever semana passada, de me cadastrar para o app, não paga nada. Que bom. Tá joia? Muito bom. Puxa vida, tá todo mundo bem atualizado agora, né, Adriane? Bem atualizado. Muito obrigada. Espero que vocês nos visitem lá, visitem nosso stand lá na feira do Education USA, quem é de São Paulo, quem é do Rio, quem é de Brasília. Por favor, apareçam, dá um oi para a gente lá, vamos ter a maior satisfação de conversar com vocês, tá? E eu fico muito feliz e desejo boa sorte para vocês que estão aí nesse processo de candidatura para um programa de uma universidade americana e muito obrigada pela presença de todos. Eu que agradeço a tua disponibilidade novamente e por estar aqui conosco, Adriane, sucesso
E Muito obrigada por estar obrigada. na nossa feira. Olha, o pessoal está Quero aqui me agradecer a Education agradecendo. USA por esse Obrigada, convite. a Education Magda, USA, muito obrigada. Muito uma obrigada delícia. sempre por essa parceria boa. Sempre que Isso, precisar, estaremos aqui. tá ótimo. Uma boa tarde para todo mundo. Boa Até a tarde para todo próxima. mundo. Tchau, tchau. Tchau. Boa Sucesso. tarde, tchau, tchau. Boa tarde.